Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro, sou analista de dados, trabalho aqui no escritório Mascarenhas Barbosa e hoje começa mais uma aula do nosso projeto Excel em Ação, certo? A gente está aqui no comecinho, módulo 1, hoje a gente está na segunda aula, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre inserir dados, tá? Então vamos aqui para o nosso Excel. Quando eu venho aqui no meu Excel, eu posso ver que eu tenho normalmente dois tipos de informação, né? E de dado, né? Pode ser um dado em texto ou pode ser um dado em numeral, em número, né? Então aqui, primeiramente, na coluna W, vocês estão vendo ali que eu tenho vários números, né? Eu tenho ali 319,70. Ali do lado eu tenho um valor da causa, 26 milhões e lá vai vários números, né? E eu tenho o valor da perícia ali. Vocês estão conseguindo perceber a diferença entre um e outro? Eu tenho muito bem definido o tipo de moeda que ele o valor dele, porque ele está muito bem separado, e quando eu olho ali em custos processuais, eu tenho 319,70. Então, a gente vai tentar mudar isso, certo? Então, quando a gente está falando sobre o quê? Inserir dados, a gente pode formatar esses dados. Então, eu tenho aqui, que está aqui como número, mas a gente pode vir aqui e colocar de outra maneira. Então, aqui está geral, então ele vai colocar no contexto geral. Eu quero que ele faça o quê? Vire contábil no valor do real. Então, eu coloquei aqui, valor do real. Mas, Pedro, eu coloquei aqui e não deu certo. Então agora a gente precisa identificar o quê? Que problema está acontecendo na nossa célula, né? Então vamos olhar aqui na nossa célula que problema está acontecendo. Quando eu venho aqui em custos processuais, eu vejo que tem pontos, vários pontos, né? Então o Excel provavelmente ele não está lendo por causa desses pontos. Vamos testar, pessoal, para ver se de fato é isso. Então vou vir aqui em edição, localizar, substituir, colocar ponto aqui e substituir tudo. Vamos ver se de fato é isso? Olha, pessoal, realmente era isso, tá? A gente fez uma substituição aqui e, de fato, era isso que aconteceu. Aquele ponto estava atrapalhando o Excel a identificar os números, fazer a conjunção deles e colocar eles nas suas devidas casas decimais. Então vamos para a próxima aqui. Valor da perícia, valor da condenação e honorários sucumbenciais. Então a gente está vendo que é o mesmo problema aqui. Vamos formatar todos eles como contábil. Formatei como contábil aqui, né? Em real. E vamos tirar esses pontos aqui. Localizar e substituir novamente. Ponto, substituir todo. Olha só que legal, pessoal. Fizemos todas as substituições e agora a gente tem tudo em valor, né? O valor de fato. Então eu tenho aqui o valor da causa de 26 milhões, custos processuais de R$ 31.970, valor da perícia de 374 mil e valor da condenação de 1.544. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui são todos números fictícios, né? Então esses números aqui eles não existem de fato. Mas vamos ver se eu tentasse formatar de outra maneira aqui para ver se de fato é isso. O que está acontecendo? Pô, Pedro, mas esses valores estão muito altos, não tá estranho? Realmente, tá estranho. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui contábil e tirar os números. Então aqui, qual que seria o valor aqui provavelmente? 31 mil e tirar aqueles zeros, né? Ou a gente pode colocar mais zeros. Eu posso colocar em porcentagem, vamos colocar em porcentagem, consigo colocar em porcentagem. Tudo isso inserindo e manipulando os dados de maneira simples, fácil e prática, tá? Então aqui eu poderia colocar ele de outra maneira também, né? Eu posso colocar ele como moeda. É quase a mesma coisa, né? Ele só tira o espaçamento ali, eu consigo enxergar um pouco melhor. Vou colocar como número. Aí o número ele coloca como número, vírgula, 00, né? Eu quero colocar geral, deixar da maneira que estava. Então tá aqui, da maneira que estava, 31.970. Posso tirar o geral, né? Colocar em hora e por aí vai. Ele não vai identificar como hora, claro, né? Mas eu posso fazer dessa maneira. Então aqui eu vou inserindo e manipulando os meus dados, certo? Próxima parte agora. Vamos pensar aqui que eu tô falando de uma transportadora, né? Então aqui eu tenho transportadoras de vários nomes diferentes e eu gostaria de formatar isso aqui, Pedro. Eu quero tentar ver aqui como ficaria. Eu vou formatar como texto, deixar como texto de fato. Se eu formatar como texto, vai continuar como texto, né? Acaba que aqui não vai ter tanta diferenciação. Mas vamos supor se eu quisesse colocar isso em números. Vamos colocar aqui em moeda. Também não vai fazer diferença, porque o Excel aqui ele sim ele vai identificar. Mas quando eu estou falando de números, aí que complica mais um pouco. Aqui, data. Será que essa data ela tá certa? É dessa maneira que
que eu quero ver, ó, ela está classificada como geral. Será que lá para frente, quando eu tiver que fazer alguma coisa diferente na minha planilha Excel, não vai ter algum problema por ele estar classificado como geral? Então eu vou vir aqui e vou classificar como o quê? Data abreviada. Aí o que é a data abreviada? Ele vai mostrar somente a data. Quando eu estou falando de data e hora, eu poderia colocar aqui, data completa. Se ele tivesse data e hora, apareceria a hora também, tá? Ou classificar como hora, né? Então eu tenho uma capacidade de classificar melhor o meu Excel de acordo com a necessidade dele. Então a gente às vezes acaba se prendendo muito ao que veio ali. A gente não classifica nossos dados, a gente não manipula nossos dados, e que às vezes eu poderia deixar muito mais visual, né? Então, quando eu mandar para o meu cliente, se eu mandasse daquela forma todos aqueles números jogados, com ponto e etc., não estaria visual. Eu estou mandando um relatório no qual o meu cliente não entenderia, né? Porque aqui sim, aqui o meu cliente vai pegar, vai olhar, vai entender. Por quê? Eu tenho um número, o valor da causa muito bem definido nas suas casas decimais, né? Então, pessoal, hoje, nesse primeiro módulo, né, nessa segunda aula, a gente só ia falar realmente disso, inserir e colocar dados, né? Então a gente fez aqui substituição de dados, classificou nossos dados, não chegamos a inserir novos dados, mas a gente poderia ter inserido, e que na próxima aula a gente pode abordar isso também de uma forma mais concisa, mas hoje realmente é isso. Muito obrigado por assistir a aula, e eu espero vocês na nossa terceira aula, pessoal.